pessoal, eu sou o Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Processo Tributário Confinado. No vídeo de hoje trataremos das noções de processo, sentido da palavra processo no âmbito tributário, quando se fala processo. Processo, se a gente for para a língua portuguesa e não só para o direito, no âmbito do português, processo significa uma série encadeada de atos, logicamente concatenados uns aos outros e que visam a um resultado final. Então, quando a gente fala do processo industrial, processo de formação de preços, do processo produtivo, do processo evolutivo, do processo reprodutivo de determinada espécie, do processo digestivo, nós falamos de uma série encadeada de atos que visam um resultado final. Os atos são praticados, estão ligados uns aos outros, uns dão sequência aos outros com a finalidade, com o propósito, com o fito de chegar ao resultado final. Isso é processo. Se nós falamos de processo no âmbito jurídico, nós falamos dessa série encadeada de atos que visa a produzir um efeito no mundo do direito, produzir um efeito jurídico. A edição, a criação de uma norma, a edição, a criação de um ato administrativo, a edição, a criação, a revisão de um ato jurídico qualquer. Então, nesse caso, a gente fala de processo no sentido jurídico. E fala-se, quando essa série encadeada de atos visa a um resultado que precisa da participação dos interessados para ser legitimado, essa é a noção de Elio Fatti-Salari. Fatti-Salari, processualista italiano, diz o seguinte: às vezes nós temos a mera série encadeada de atos que visa o resultado final e Fatti-Salari chama isso de mero procedimento. Mas quando essa série encadeada de atos precisa de uma regulamentação que viabilize a participação dos interessados nela para, com essa participação, ou pelo menos com a possibilidade dessa participação, se legitimar o resultado final, aí nós temos um processo propriamente dito. Então, se o resultado final só for legítimo, se os interessados ou os afetados por ele puderem ter participado, tiverem a oportunidade de participar da formação desse resultado, a gente tem o que eles chamam de processo propriamente dito. Se se trata da edição de uma lei, as partes interessadas, os grupos políticos, os partidos políticos no âmbito do processo legislativo participam da formação da lei. Podem apresentar emendas, apresentar votos divergentes, divergir no plenário, fazer discursos em contrário. Se trata de um processo, por exemplo, de contratação, uma licitação, concurso público, os interessados podem participar, podem apresentar suas propostas, podem impugnar as propostas uns dos outros. Eles têm que conhecer, por exemplo, no caso dos candidatos de um concurso, o dia que vão fazer a prova, quais são os itens do edital, para que eles possam participar, interferir no resultado final. E diz Fatti-Salari, se o resultado final visa a solucionar um litígio, se existe um conflito que vai ser solucionado pela série encadeada de atos, o resultado final é exatamente para solucionar o litígio, a finalidade da série encadeada de atos é solucionar o litígio, nós temos um processo propriamente dito e que, porque a participação dos interessados visa a legitimar a solução do litígio, essa participação tem que se dar em contraditório. É preciso que haja respeito à ampla defesa e ao contraditório. E é exatamente o que nós temos no processo tributário. Se nós transplantarmos essas noções agora para o processo tributário, nós vamos ver o seguinte: em relação, por exemplo, ao lançamento tributário, nós temos antes de se fazer o lançamento, muitas vezes uma série encadeada de atos na qual não há necessariamente a participação dos interessados. Às vezes o contribuinte é fiscalizado pelo fisco e nem sabe disso, nem sabe que está tendo seus dados cruzados pelas autoridades ou pelos mecanismos de inteligência artificial. Às vezes o contribuinte sabe que está sendo fiscalizado, ele recebe um termo de início de fiscalização, inicia-se um procedimento de fiscalização, mas esse procedimento ainda não é em contraditório. O contribuinte, não existe um litígio ainda para ser resolvido, até porque vai apenas haver uma conferência, apenas se vai verificar se os tributos sujeitos ao lançamento por homologação apurados pelo contribuinte no período não alcançado pela decadência, se eles foram recolhidos corretamente ou se é preciso fazer um lançamento de ofício revisional, cobrando as diferenças. Então, nesse caso, inicia-se um procedimento de fiscalização, mas, como dito, ainda não é para solucionar um litígio. O fiscal pode concluir que não há nada a lançar, que está tudo correto na apuração feita pelo contribuinte. E aí, nesse caso, nós temos um mero procedimento de fiscalização. Depois de efetuado o lançamento,
Se for um lançamento de ofício, caso o contribuinte não se conforme com a quantia lançada, ele pode apresentar uma impugnação administrativa. E com isso ele dá origem a um processo administrativo propriamente dito. Por quê? Porque é em contraditório, porque a solução depende da participação, ou pelo menos da oportunidade de participação aos interessados, no caso ao sujeito passivo autuado, e ele pode provocar o exercício do autocontrole da administração para que ela reveja o ato de lançamento e corrija, se for o caso, o ato de lançamento em um processo administrativo. Concluído o processo administrativo, caso se conclua pela validade do lançamento, esse lançamento será objeto de cobrança, se for o caso, inclusive, cobrança judicial, e o contribuinte poderá impugnar a cobrança judicial, questionar, judicializar a validade do lançamento, dando início, assim, a um processo judicial tributário. Então, nós temos no processo tributário o mero procedimento, que antecede a prática de alguns atos administrativos, como o lançamento. Nós temos o processo administrativo, propriamente dito, em que há o contraditório para que se exercite o autocontrole da administração pública. No próximo vídeo vai ser explicado um pouco mais sobre isso, sobre a natureza do processo administrativo, mas nele se faz o autocontrole do ato da administração. A própria administração revê o seu ato para verificar se ele realmente é ilegal e, se for ilegal, poder anulá-lo. E depois existe o processo judicial, se for o caso, se o contribuinte provocar ou se ele não pagar e for necessário provocar o judiciário para que force o pagamento através de uma execução, no qual se exerce a jurisdição, a tutela jurisdicional. Nos três casos nós temos objeto de estudo da disciplina de processo tributário. Em próximos vídeos examinaremos a natureza da atividade exercitada em cada um deles. No processo administrativo contraditório propriamente dito, nós temos o autocontrole. No mero procedimento de fiscalização, nós temos a atividade administrativa típica, ordinária, normal. E no processo judicial tributário, o exercício da jurisdição. E os princípios constitucionais do processo se aplicam de maneira diferente em cada uma dessas etapas. No mero procedimento administrativo, nós temos a aplicação dos princípios da administração pública em geral, como legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade. No processo administrativo propriamente dito, já se aplicam as garantias da ampla defesa e do contraditório, mas não com a mesma intensidade com que se aplicam no processo judicial tributário, por conta inclusive da sua definitividade. A autoridade judiciária tem garantias que visam a preservar sua autonomia, preservar sua independência, sua imparcialidade e, por isso, pelo menos em tese, no processo judicial tributário, as garantias do processo se aplicam num grau maior. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de dizer na caixa de comentários o que gostaria de ver tratado nestes vídeos. Até os próximos vídeos.